Vambora, mais um vídeo do canal Geek Junior. Faz tempo que eu não assisto. O episódio mais assustador de Bob Esponja. Eu já assisti muito Bob Esponja na minha infância. Hoje em dia eu não assisto mais, mas continua muito bom, né? E vamos ver qual que é esse episódio e se eu lembro dele. Esse episódio de Bob Esponja é muito mais estranho e assustador do que parece. Fenda da Pedra. Ah, já começou meio, né? Tudo começa com Bob e Patrick felizes depois de um dia divertido no mundo da luva. Um parque cheio de cores e brinquedos. Eles entram no Tá. ônibus achando que estão indo para casa. Mas no meio do caminho, Patrick pergunta onde fica a saída da fenda do biquíni. O Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Quando você pega o Uber errado, tá ligado? Quando no meio do caminho você recebe a notificação no celular, seu Uber chegou. E você já tá dentro do Uber, indo pra não sei aonde. A mesma vibe passou isso aqui agora. Nossa, ainda bem que não aconteceu comigo, né? Espero que não aconteça também. O quê? Qual o problema, Bob Esponja? Limite da fenda do biquíni. Bob Esponja percebe que pegaram o ônibus errado e entra em pânico, gritando desesperado. Do nada, o motorista acelera o ônibus e os leva para um lugar desconhecido. Que Bob isso? tenta falar com o motorista para entender o que está acontecendo, mas o ônibus faz uma curva brusca e ele é jogado para trás. De repente, Bob e Patrick estão presos em um lugar estranho, cercados por escuridão e silêncio. Que lugar é esse, Bob Bizarro. Esponja? Fenda da pedra? Bob Esponja, eu não gosto daqui. É escuro e assustador. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para casa. Esse novo ambiente não tem nada a ver com a segurança e alegria do parque. É um lugar que causa medo e faz parecer que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. A primeira impressão da Fenda da Pedra é confusa. Até mesmo descobrir qual banheiro usar parece complicado. Além disso, os moradores do lugar têm uma aparência de Isso é a vida real aqui, ó. Até mesmo descobrir qual banheiro usar é complicado aí, ó. usar parece complicado. Além disso, os moradores do lugar têm uma aparência diferente e assustadora, o que deixa Bob Esponja e Patrick ainda mais nervosos. Isso mostra um medo comum que muita gente tem, o medo do desconhecido. Patrick, que antes estava tranquilo, começa a entrar em pânico porque não entende o idioma e os costumes daquele lugar. Ele só quer voltar para casa o mais rápido possível. Mas será que eles realmente estavam em perigo ou era apenas o medo que os impedia de enxergar a verdade? Para tentar resolver a situação, Bob diz para Patrick esperar na parada enquanto ele vai conferir os horários dos ônibus. Nossa. Esse lugar é de dar medo mesmo. Mas, assim que o Bob se afasta, Patrick vê um ônibus Meio para a creepy, Feira né? do Biquíni chegando. Ele grita para Bob voltar, mas já é tarde demais. Nossa. Bob corre o máximo que pode, tenta subir uma colina e até tenta voar, mas nada funciona. Derrotado e triste, ele volta para a parada e percebe algo pior. Agora está completamente Nossa, sozinho. ele ficou sozinho, O hein? Patrick por perto, Bob E o Esponja Patrick não precisa meteu o mais pé. fingir que está calmo. Ele se dá conta de que está tarde e que Gary deve estar esperando por comida. Coitado do Gary. Ônibus. Vamos, ônibus, eu ainda tenho que dar comida pro Gary. Quando olha para baixo, percebe que seus cadarços estão desamarrados. E ao tentar E o amarrá-los, balão perde ficou. outro ônibus. Agora ele Nossa. decide que a única coisa que pode fazer é esperar. Mas aí um vento forte faz seu balão escapar. Desesperado, ele corre atrás dele. Porque na verdade aquele balão é sua última conexão com o conforto e a segurança de casa. Perder o balão verdade. como perder a última esperança. E por causa disso, ele perde mais uma vez a chance de pegar o ônibus. Frustrado, ele joga o chapéu no chão, sem perceber que um morador da Fenda da Pedra está por perto. Agora, sem o balão, sem o chapéu e sem esperança, Bob Esponja finalmente faz o que deveria ter feito desde o começo. Esperar o pede ônibus. ajuda. Não? Mas, em vez de ajudar, o morador apenas ri dele e sai correndo atrás do balão. Enquanto isso, mais um ônibus passa. E Bob perde mais uma chance de sair dali. Com Nossa, licença, senhor. pior que isso aqui tá me dando uma vibe de eliminar o Space, tá ligado? Sei lá, um lugar que você tenta fugir, mas não consegue. Meio bizarro esse episódio mesmo. Realmente é um dos episódios mais perturbadores de Bob Esponja, eu diria. Bem estranho. Pode me ajudar? Eu... Não é o balão. Eu preciso saber quando passa o próximo ônibus. Tá ligado? Meio que um ciclo se repetindo e acontecendo a mesma coisa e você não conseguindo sair dele. Bizarro. O
estranho nisso tudo é que ele continua acreditando que o ônibus é sua única saída, mesmo depois de ter sido deixado para trás tantas vezes. No fim, Bob Esponja consegue voltar para casa de um jeito Essa imagem. inesperado. Eu tenho que ficar mais atento. Agora eu não saio daqui de jeito nenhum. Ele já está decidido que não vai sair da parada até conseguir pegar o ônibus, mas a fome começa a atrapalhar. Então ele tenta comprar um chocolate em uma máquina. Nesse Perde outro momento ônibus. sentimos toda a sua ansiedade. Ele só quer um doce para matar a fome, mas o tempo que perde ali faz com que ele perca mais um ônibus. Ah, legal, já chega. Não vou mais ser bonzinho. Cansado e frustrado, Bob Esponja vai até a estação de ônibus, mas agora, em vez de assustado, ele parece bravo. Dá para ver que algo mudou nele. Ele não tem mais tanto medo dos moradores da Fenda da Pedra. Quando chega na fila, ele se posiciona com firmeza e declara que está em primeiro lugar. Isso mostra um grande avanço para Bob, Ô, pois louco. significa que ele está tentando enfrentar seus medos. Porém, só estar bravo não muda as regras. Ele é mandado para o fim da fila, o que o deixa ainda mais irritado. Enquanto espera, um dos moradores coloca um ovo na sua cabeça. O ovo se quebra e de alguma forma Bob acaba indo ainda mais para o final da fila. O número 329 da fila e eu não quero nem saber, hein? Bizarro. Ah, hein? Que isso? Até que enfim a fila vai andar. E você acha que é pra evitar copyright, né? Molho tártaro, barbatanas, tentáculos, patê de peixe. Com Esse é o xingamento do Bob Esponja. raiva, ele perde o controle e Caralho, começa a gritar, frustrado porque nada está dando certo para ele. Mas depois de se acalmar, decide esperar como todo mundo. Mesmo assim, outro problema aparece, o sotaque dos moradores. Ele tenta perguntar quando sai o próximo ônibus, mas não consegue entender a resposta. Quando sai o ônibus pra Fenda do Biquíni, Como é que é? o horário do próximo ônibus. Eu não consigo entender o seu sotaque. O próximo ônibus pra Fenda. Eu acho que eu lembro dessa cena. Oh, por que não disse logo? Quando finalmente percebe o que foi dito, já é tarde demais. Ele perdeu o ônibus mais uma vez. Agora Bob está no seu limite. Ele exige que tragam um ônibus para ele imediatamente, mas ninguém dá atenção. Logo depois, o lugar apaga as luzes. No começo ele não se preocupa e liga a sua lanterna, mas como se fosse uma brincadeira cruel, a lanterna queima e se apaga. De repente ele percebe que está em uma escuridão total. Não uma escuridão normal, mas algo muito mais profundo. Ei, se eu Caraca. fechar os meus olhos, não vai parecer tão escuro. Faz sentido, né? Aí eu tô pensando que eu vou dormir pensando nesse episódio, velho. Vai ser bizarro, eu acho. Eu vou ter algum pesadelo. Quem está aí? Bom, acho que Nossa. esse lugar vai estar aqui amanhã. Esse é um melhor dos sentimentos que eu mais odeio, assim, tipo, de. Nos sonhos, né? Quando você tem um pesadelo que você tenta escapar de algo, mas continua ciclando, assim, sabe? Acontecendo de novo e de novo e de novo e você não consegue escapar. Nossa. continuar andando. Apavorado, Desesperador. ele começa a ouvir barulhos estranhos na estação. Primeiro ele caminha devagar, depois começa a correr e até tenta voar para escapar. No auge do desespero, ele bate em uma pedra e começa a gritar, avisando que está sendo perseguido. Mas então ele encontra um dos moradores da Fenda da Pedra, o mesmo que tinha zombado dele antes. Essa cena é muito interessante. O morador não faz nada assustador, pelo contrário, ele simplesmente entrega um balão para Bob. Esse balão Olha. representa segurança e conforto, algo que Bob Esponja queria desde o começo. Mas o momento mais importante vem agora. De repente, o lugar escuro começa a se iluminar, literalmente e também no sentido figurado. A luz aparece no abismo, como se estivesse mostrando para Bob que o verdadeiro perigo não estava no lugar, mas sim no medo que ele criou dentro da própria mente. Com a ajuda Caramba. dessa luz, Bob finalmente consegue sair da escuridão. Isso mostra que aquele lugar não era tão assustador quanto parecia, e que nem todos os moradores da Fenda da Pedra eram maus. No final, Bob Esponja agradece ao novo amigo usando o sotaque que ele aprendeu, e recebe um simples de nada como resposta. Caraca, Muito obrigado. tá vendo? Isso serve, é uma boa lição de vida. Mostra que às vezes você tá tentando fazer alguma coisa e não tá dando certo porque você está tentando da maneira errada. Você deveria tentar de outra maneira até conseguir, né? Muito interessante. Gostei. Né? E que o medo pode ser psicológico. Muitas vezes é o próprio medo que a gente bota na nossa cabeça, né? Que não reflete realmente a realidade por trás das coisas. Legal, gostei.
Foi um prazer. Bem profundo esse episódio de Bob Isso prova que, Esponja. no fim das contas, eles não eram tão diferentes assim. Então, Bob finalmente volta para casa, tranquilo, aproveitando o passeio de balão. Esse episódio pode ser interpretado de diferentes formas, dependendo da idade de quem assiste. Do ponto de vista de uma criança, esse episódio pode causar um sentimento estranho, talvez até um pouco de medo. A escuridão, o silêncio e os moradores verdade. da Fenda da Pedra fazem parecer que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso pode estar ligado a um medo muito comum, o medo do escuro e do desconhecido. Mas talvez o episódio estivesse tentando ensinar que o desconhecido nem sempre é tão assustador quanto imaginamos. Às vezes a escuridão pode ser um momento para pensar e se acalmar, em vez de apenas Legal. sentir medo. Já para um adulto, o episódio pode ter um significado mais profundo. Bob Esponja pode representar uma pessoa que perdeu o controle da própria vida e caiu em um lugar desconhecido. A Fenda da Pedra pode simbolizar É uma verdade. fase difícil, onde ele se sente sozinho e perdido. No começo ele tenta resolver tudo sozinho e acaba se frustrando, mas no fim, quando ele aceita a ajuda de outra pessoa, ele encontra uma saída com muito mais facilidade. A grande lição desse episódio é que às vezes não conseguimos superar nossos problemas sozinhos, mas com a ajuda certa, até mesmo os momentos mais Aí, ó, difíceis uma podem boa ser reflexão. superados. Uma boa reflexão. E é isso, né? Acabou. Bom, esse foi um vídeo bem curtinho. Gostei muito aí do canal Gui Júnior, né? Muito bom, parabéns.